Tem horas que fazer mudança é necessário. Nesse episódio eu vou te mostrar as minhas principais mudanças entre o ano de 2022 e o de 2023. O que de fato eu irei mudar na minha estratégia de investimentos para esse novo ano. 2023 não vai ser um ano fácil para os investimentos, mas com experiência, estratégia e um plano, esse pode ser o ano mais próspero da sua vida. Depois de despencar mais de R$30 mil de patrimônio, algumas alterações e mudanças eu farei na minha carteira 1 milhão em FIIs. Carteira essa que é totalmente pública, que eu comecei no ano de 2020 e tem como objetivo central eu atingir a marca de R$1 milhão. O que eu vou abrir aqui para você é a minha estratégia de investimentos que eu venho utilizando nos últimos anos. Essa é a carteira que eu sempre venho mostrando aqui no YouTube ou lá no meu Instagram, mostrando as estratégias. Só que nesse episódio de hoje eu vou te mostrar de fato o que eu farei de diferente para 2023. Já que na tela do meu computador, o investimento total que eu fiz ao longo desses últimos anos, já com investimentos saindo do meu bolso, mas o reinvestimento de dividendos girou em algo próximo de R$444 mil. Só que nesse momento, o saldo dessa carteira é de R$408 mil. No atual cenário, com a taxa básica de juros, com a Selic em alta, a carteira de fundos imobiliários e de bolsa de valores como um todo veio caindo ao longo dos últimos meses. E o patrimônio geral, nesse momento, é de menos 8%, ou seja, menos R$36 mil. Logicamente que, quando a gente pensa em uma carteira de fundos imobiliários e de geração de renda, a gente entende que essas oscilações de patrimônio são totalmente naturais. O que de fato a gente deve se atentar é a questão da renda passiva. Essa carteira atualmente é composta por esses segmentos aqui da tela, principalmente por galpão logístico, papel, mas tem shopping varejo, educacional, a parte híbrida, agronegócio e lajes corporativas. Atualmente essa carteira é composta por 21 ativos. E é nesse ponto, é nesse momento que a minha estratégia começará a ser mudada para 2023. O que de fato eu quero fazer com essa carteira é diminuir um pouco a quantidade de ativos e focar nos principais ativos de cada segmento. Porque eu percebi que a gente está vivendo um dos melhores momentos de acumulação de ativos. As grandes oportunidades não estão escassas, as grandes oportunidades estão também nos melhores ativos. Visto isso, o meu foco em 2023 é aumentar a minha posição nos principais ativos dos principais segmentos. Um dos pontos que eu quero alterar para 2023 é na parte de galpão logístico. Atualmente, nessa carteira eu tenho como fundo de galpão logístico o HGLG, o BRCO, o XPLG, o GGRC, o FIB e mais recentemente eu adicionei o BTLG. Ou seja, nesse momento eu tenho 6 fundos imobiliários de galpão logístico. Eu sei que esse segmento é muito bom e me dá muitas opções, mas, como eu já falei, eu quero concentrar o meu patrimônio nos principais ativos desse segmento. Por isso que algumas alterações nessa parte de galpão logístico serão feitas e já começaram a ser feitas, principalmente em 2 fundos imobiliários. O primeiro deles é o FIB11. Para quem não conhece, o FIB11 é um fundo imobiliário logístico que possui um condomínio logístico entre os seus imóveis. E dentro desse condomínio existem vários galpões que são alugados para vários inquilinos em geral. Só que esse fundo imobiliário tem um grande problema. Esse fundo imobiliário ele não compra novos imóveis. Ele foi criado basicamente para investir nesse condomínio logístico. Visto isso, eu vejo que outros fundos imobiliários que buscam o crescimento e a diversificação, não só de imóveis, mas também em âmbito geográfico, me dá uma potencialidade maior de crescimento ao longo do tempo. Por isso que eu estou me desfazendo de participações no FIB. Eu já cheguei a ter 56 cotas desse fundo imobiliário. Esse é um fundo que tem cota na casa de R$400 a R$500 em média. No atual cenário, eu estou na base de 40 cotas desse fundo, então já comecei a fazer vendas. E as vendas que eu vou fazer no FIB, além de eu abastecer os outros fundos da minha carteira, eu estou aumentando as minhas posições. Eu comecei
também a comprar cotas do BTLG, Fundo de Galpão Logístico do BTG, porque esse é um fundo que atualmente tem mais de 22 imóveis e vem buscando crescimento todos os meses. Além do FIB, outro fundo imobiliário que eu também quero me desfazer nos próximos meses é o GGRC11, outro fundo imobiliário de galpão, só que ele tem galpão não só logístico, mas galpão industrial. E o grande problema do galpão industrial é que ele é um imóvel extremamente específico. Se você tem um galpão industrial para produção petrolífera ou para produção da parte têxtil, esse imóvel é extremamente individualizado para aquela operação. Caso você perca esse inquilino, muito provavelmente naquele imóvel você só comportará um inquilino muito parecido com aquilo, ou seja, o risco de vacância é muito alto. Visto esses dois pontos, do FIB e do GGRC, eu vejo um potencial de crescimento nos outros fundos imobiliários logísticos. Então, eu pretendo me desfazer de ambos para aumentar minha posição no BTLG, o novo fundo imobiliário que eu estou colocando na carteira, e aumentar a minha posição nos outros segmentos aqui dessa carteira. Ou seja, atualmente eu tenho 6 fundos imobiliários de galpão, quero diminuir para 4 fundos imobiliários de galpão logístico. Outra mudança que eu farei em 2023 está na parte dos shopping centers. Eu tenho 3 ativos desse segmento, HSML, XPML e HGBS. Desses 3 ativos, o que eu considero com maior desafio para 2023 está no HGBS 11. Dos 3, é o fundo que tem mais tempo em mercado, possui imóveis mais antigos, imóveis, alguns deles com alguns desafios, coisas bem complicadas dentro do seu portfólio. Imóveis mais antigos, onde a vacância muitas vezes está mais alta, ou seja, o HGBS atingindo um valor médio de 200 a 210 reais por cota, é o que eu pretendo fazer de venda desse fundo imobiliário e assim aumentar minha posição no XPML e no HSML e redistribuir isso dentro da minha carteira. Dentro da parte de papel também, eu tenho vários fundos imobiliários desse segmento. Como eu já comentei em um dos episódios, esse é um dos segmentos que eu vejo como mais promissores para 2023. Porém, tem um ponto aqui que eu quero deixar como alerta. A questão do P sobre VP, preço sobre valor patrimonial, para fundo de papel é super interessante. Fundo de papel, se você pagar acima do valor patrimonial, não faz o menor sentido, pois os ativos desse fundo imobiliário são só dívidas imobiliárias, ou seja, enquanto esses fundos imobiliários estão abaixo do valor patrimonial, beleza, continuarei comprando. Mas a partir do momento em que eles ultrapassarem a barreira do PVP acima de 1, muito provavelmente eu pensarei em me desfazer de pelo menos 1 ou até 2 desses fundos imobiliários para reduzir a quantidade, de fato, de ativos na minha carteira e focar nos principais ativos dos principais segmentos. Ou seja, a ideia para 2023 é fazer com que essa carteira, que já foi bem extensa, com mais de 20 ativos, ficar aí na base de 14, 15 a no máximo 16 fundos imobiliários até o final do ano de 2023, focando de fato nos principais ativos de cada segmento. Uma mudança também que de fato acontecerá nesse ano é aumentar a minha exposição a alguns segmentos, principalmente ao segmento agro, que eu considero um segmento, apesar de novo no mercado de fundos imobiliários, um segmento com potencial de crescimento fora da curva, o segmento de educação e o segmento residencial. Como eu já falei em um dos episódios, são segmentos que eu vislumbro como grande potencialidade, não só para 2023, mas também para os próximos anos, e eu pretendo aumentar as minhas posições neles também. Durante o ano de 2022, somente essa carteira me rendeu ao todo mais de R$37 mil de dividendos. Valor esse que foi 100% reaportado dentro dela. Essa carteira rendeu em média no ano de 2022 entre 0,8% a 1%, a depender dos meses. Durante 2023, essa é uma média que eu quero carregar e quanto mais próximo de 1% em retorno de dividendo, melhor. Lembrando que essa é uma carteira de perfil moderado, onde 30% em média fica em fundo de papel e o restante fica concentrado em tijolo. Uma das metas para 2023 também é aumentar o patrimônio investido na carteira, que atualmente é de mais ou menos 440 mil, mas chegar a
na média de 550 a 600 mil reais investidos em fundos imobiliários. Com a taxa próxima de 1%, eu conseguirei de fato aí entre 5 a 6 mil reais de dividendos por mês, o que vai acelerar esse processo até a chegada da meta final de R$ 1 milhão em fundos imobiliários. O ano de 2023 é um ano que nos reservará muita oportunidade no mercado de fundos imobiliários e somente aqueles que detêm o conhecimento e a estratégia conseguirão aproveitar as melhores oportunidades. Nesse momento estamos no último episódio da nossa websérie O Destino dos FIIs, mas eu já quero te fazer um convite para continuar a trilhar comigo o caminho da comunidade do conhecimento. Tá aqui na tela um QR Code, mas na descrição desse vídeo também tem um link para você participar do meu evento gratuito que acontecerá entre os dias 16 a 20 de janeiro de 2023. Durante esse evento, iremos adentrar ainda mais as estratégias de investimentos para 2023. Eu te passarei um conteúdo ainda mais técnico para que você aproveite as melhores oportunidades deste ano. E para você se inscrever, basta escanear o QR Code da tela ou clicar no link que está aparecendo aqui abaixo. Eu te espero durante esse nosso evento gratuito para que a gente possa ainda mais adentrar nessas estratégias e que você faça de 2023 o ano mais próspero da sua vida financeira. Até mais!